Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da Congregação Cristã no Brasil. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas e pecadores evangélicos em geral, católicos. Olha aqui, ó. Eu vou te dar um conselho aqui e eu vou te dar aqui eu vou passar uma ideia para você aqui, uma luz. Me acompanhe. Vou dizer para você, olha, deixe de ser papagaio de pirata. Para de ser papagaio de pirata. E o que é papagaio de pirata? Pirata é aquele que fica falando as coisas e ele tem um seguidor, um discípulo, um fã. E você que é fã desse pirata, você fica no ombro dele só repetindo o que ele fala. Ele fala que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita. E você, papagaio de pirata, que está no ombro dele, tipo do Jack Bauer lá, do filme lá Piratas do Caribe. E você, papagaio de pirata, que fica no ombro dele só dizendo, a congregação é uma seita. A congregação é uma seita. Então você é papagaio desses piratas e fica repetindo o que eles falam. Às vezes você fala por ignorância. Eu entendo que às vezes você é ignorante. Você foi ensinado assim, mas às vezes, muitos deles, é outras coisas. O pirata, que é aquele que inventa que a congregação aceita, ele ganha com isso. Ganha de diversas formas. Não vou especificar aqui. Ganha de diversas formas. Tem interesse nisso. E você que está sendo manipulado, ele usa você como papagaio de pirata dele, para repetir o que você fala. E você fica falando por aí que a congregação aceita. Agora eu te pergunto, a Congregação Cristã no Brasil é uma seita? Depende. Para quem interessa é. Veja só. O que significa seita? Aqui, ó. Doutrina que, propagada por um grande número de pessoas, se afasta ou diverge de certa forma de outra doutrina principal. Ou seja, muita gente que chama a Congregação Cristã no Brasil de seita, eles acham porque ela é seita, sabe por quê? Porque o Franciscão saiu de outra denominação. E aí montou a congregação, então essa pessoa acha que é seita. Grupo de pessoas que adotam uma doutrina diferente das demais. A congregação. Porque ela é diferente. Então muitos pecadores, muitas pessoas que saem e chamam a congregação de seita, é porque essas pessoas não querem que a congregação seja diferente das outras. Então ele chama ela de seita. Por exemplo, evangélico detesta a congregação. Por quê? Porque evangélico quer que a congregação seja igual a deles, cobre dízimo, por exemplo. E a congregação não cobra dízimo. Fica ali só botando a faca no seu pescoço para você dar coleta. Mas aí é outra coisa. Sabe? Mas a congregação não cobra dízimo. Então evangélicos detestam a congregação porque a congregação não cobra dízimo. Logo, a congregação fica diferente deles. Aí eles chamam de seita. Outra coisa. Grupo religioso, isso aqui é o que diz o dicionário. É o latim. Isso aqui vem do latim, sabe? Os romanos lá que inventaram. E os judeus ortodoxos, vou lá. Grupo religioso dissidente que deixa de participar de uma religião por não concordar com suas formas, com suas normas e objetivos. Então, para pessoas que dizem que a congregação, que a CCB é uma seita, é que ela saiu de um grupo religioso por não concordar deles. Tem mais. Grupo com uma organização própria, geralmente restrito e fechado, a congregação, que se une por ideias, vida eterna, etc., ideologias, opiniões e comportamentos semelhantes, facção, bando. A congregação devia processar esse dicionário aqui, porque tá, né? Então, tudo isso dá a entender que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita, né? Porque ela saiu o Francisco montou uma, montou outra, se dividiu, seita, né? No latim, isso aqui é seita. A congregação é seita.
Agora veja bem, eu lhe pergunto uma coisa aqui. De onde foi que saiu o cristianismo? O cristianismo por si só, dentro desse contexto, dentro desse entendimento do latim e do dicionário, que pecadores ser bestas não, que pessoas que chamam a congregação cristã no Brasil de seita, pegou o significado, botou a congregação dentro desse significado do dicionário. Mas aí eu lhe pergunto, dentro desse significado aqui, dentro desse entendimento, a congregação cristã no Brasil é uma seita. Para você que quer que seja uma seita. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. De onde saiu o cristianismo? Responda aí. De onde saiu o cristianismo? De onde veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Hein, ô cara pálida? Você chama a congregação cristã no Brasil de seita porque você transforma a palavra seita numa coisa pejorativa e quer impor na congregação uma mecha, dizendo que ela é seita. Agora eu te pergunto, de onde saiu o cristianismo? Não foi dos judeus? De onde era? O Senhor Jesus Cristo era o quê? Não era judeu? O Apocalipse fala, o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo era judeu. De onde saiu o cristianismo? Não foi dos judeus? De onde era Pedro? Pedro não era judeu? E ele não foi chamado dentro do povo judeu? Que o Senhor Jesus... Olha, a palavra lá de João falou... No princípio era o verbo, a palavra era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E onde foi que o Senhor Jesus Cristo habitou? Não foi entre os judeus? Dos filhos de Israel? O Senhor Jesus não era da tribo de Judá? Então você quer dizer que o Senhor Jesus Cristo era um sectário. Dentro desse contexto, todos nós somos sectários. Você que se diz cristão, você é um sectário, porque você saiu, você é um sectário por quê? Porque você prega Jesus, diz que ama o Senhor Jesus, e não sei o quê. De onde foi que o Senhor Jesus nasceu? De onde foi que o Senhor Jesus Cristo saiu? Não foi dos judeus? E o que é seita? Seita é o seguinte. Seita sai de um grupo que predomina. Aquele grupo que predomina aquele tempo, aquela coisa, todo mundo que sai dele é considerado sectário. O grupo dominante daquele tempo dele, todo mundo que sai dele tem um pensamento diferente, é considerado sectário. Foi o caso de Lutero, que naquele tempo lá no século XV e tudo, só tinha religião católica. Quem não era católico era pagão, e quem saísse da igreja católica era herege e sectário. Porque o grupo, o dominante era católico. Então todo mundo que saía era sectário. Entendeu? Então, para você que diz que a congregação cristã no Brasil é uma seita, você também é sectário. Porque o Senhor Jesus saiu de um grupo predominantemente judeu, que era o judaísmo. Então o Senhor Jesus saiu, aí saiu o cristianismo. Logo ele foi considerado sectário. Quem considerou o Senhor Jesus Cristo sectário, que está lá em Atos dos Apóstolos? Foi os judeus que não aceitavam que Jesus Cristo era o Cristo, o Salvador. Logo, o cristianismo seita. Então, quando você fala que a congregação que está no Brasil é uma seita, você é sectário, porque você professa Cristo, que é Cristo também, sei o quê. E de onde foi que saiu Jesus Cristo? Da seita do judaísmo, que era a religião dominante daquela época. Porque os judeus ortodoxos e fundamentalistas, eles não aceitavam, porque a profecia do profeta Isaías era que o Senhor ia para os gentios, nos confins da terra. E quem eram os gentios dos confins da terra? Nós aqui. Os judeus não aceitavam isso.
Eles se aceitavam a povo único, exclusivo e puritano, filho de Abraão. Então, quando os judeus viram o Senhor Jesus e o cristianismo espalhando, eles começaram a perseguir porque eles falavam, não, isso aí é uma seita, que está lá em Atos dos Apóstolos. Então, você que diz que a congregação do cristão no Brasil é uma seita, você é um seitário, porque você se diz cristão e Cristo saiu do judaísmo. Você, na sua profunda ignorância ou por interesse ou sei lá o quê, sabe? Olha aqui, ó. Seita vem do latim secta, seccionar, ou seja, sectar, separar um grupo. Dividir, sectar, ou seja, tem uma multidão, você monta uma seita, você está separando tem um povo que tem uma religião. Você pega um seitário e vai lá persuadir um pouco de povo dessa multidão para sectar, para dividir, para criar um novo grupo, você é considerado seitário. Não foi assim que o Senhor Jesus Cristo fez? A tradução do latim, que seita vem do latim, é latim secta, igual seccionar, dividir e sectar. E o que foi que o Senhor Jesus Cristo queria fazer? Não foi dividir, sectar? Hã? E você está aí, ouvindo esse canal aqui, e falando que as congregações aceitam. Você veio de uma secta. Você foi dividido, você saiu. Se você era católico, você é um seitário, porque você está evangélico. Se você era evangélico e é da congregação, você é um seitário, porque você saiu de um grupo. Você creu numa pregação de um grupo. Sabe? Você foi dividido. Você estava lá na igreja católica, veio para a igreja evangélica. Você foi sectado. Então você é um seitário. Seu babaca ignorante. Aqui. Quanta ignorância desse povo. Fica chamando a congregação que está no Brasil de seita e ele mesmo é um seitário. Por essa ótica que você chama, por esse entendimento que você chama. Você está se xingando e nem sabe. Aqui, ó, seita, latim, seccionar, ou seja, você dividiu um povo. Dividiu, sectar. Se separou um povo ali para persuadir, para pegar para você. Logo você é seitário. E por quê? De forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político, divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominante. Então tem um sistema dominante, seja ele qual for, seja político, religioso, filosófico, ideológico e os cambal. Aí você vai lá e faz uma pregação. Quando você faz uma pregação e convenceu muitos deles ou poucos, sei lá o quê, você sectou, você dividiu. Logo você é um seitário. Porque aquele povo que está lá, ele está numa religião, num sistema político, religioso, etc. Ele está num movimento dominante que está dominando aquele tempo. Por exemplo, aqui no começo, quando o Brasil foi descoberto e pouco tempo depois, o que é que aqui no Brasil é tudo católico. Tudo católico. O Brasil era 99% católico. Então, quando você fez uma pregação, você fez o quê? Você dividiu, você sectou, você é um seitário. Não foi assim que o Senhor Jesus Cristo fez? Quando o Isaías pregou que Deus ia ia para os gentios, o que foi que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele sectou, ele dividiu. Ele é o quê? Um seitário. Para você, com seu entendimento obscuro, ignorante, pirata, ou papagaio de pirata, o Senhor Jesus Cristo fez o quê? Seitário. Porque tinha aquele povo dominante, aquela religião dominante, aquele sistema político, filosófico, ideológico dominante. O Senhor Jesus Cristo veio e dividiu. Veio para os gentios, que são nós, o Ocidente. O Senhor é um seitário. Agora, você ouvindo o canal do Cavaleiro CCB, vai parar de ser papagaio de pirata.
Na profecia de Isaías, tanto que aquela questão lá de Pedro e Paulo, dos apóstolos, foi pela questão dos gentios. Porque ainda tinha a ideologia judeia ortodoxa no meio dos apóstolos. Quando o Senhor chamou Paulo para pegar para quem? Para os gentios. Então ele precisava de um macho, de um homem, não de um bunda mole. Então ele precisava de um cabra valente, macho, de saco roxo para pregar para os gentios. Aí os apóstolos que eram judeus se escandalizaram, ficaram meio assim, nossa, o Senhor chamou Paulo para pregar para os gentios, para sair da terra de Israel. E aí trazer para o Ocidente, Itália, que Itália ia se tornar um império, aí ia distribuir a graça, a pregação para os gentios, que era o Ocidente. Então, os judeus ortodoxos, até discípulos e apóstolos que estavam ali naquele mundinho fechado, eles eram o dominante. Aí, quando eles viram que vinha para os gentios, eles não entendiam ainda a profecia do profeta Isaías, que era dos gentios, que eram nós, que era do Ocidente. Aí o Senhor Jesus chamou Paulo para isso, para espalhar para o Ocidente. E precisava de um homem, não de um bunda mole. Porque de bunda mole está cheia a terra. Então precisava de um cabra macho, que nem Paulo. Aí Paulo veio e foi o sectário da época. E de onde veio tudo isso? Sectários, porque o Senhor Jesus veio para dividir, como está escrito. Veio separar a família. Por que o Senhor Jesus disse assim, vim separar o pai da mãe do filho? A ideologia, a religião, a graça. Porque tinha muitos judeus, muita gente da mesma família, era a judeia tradicional. Aí o Senhor veio e ouviu o evangelho, aí ele dividia a casa. Por essa ótica sua aí, todo o cristianismo é uma seita. Por quê? Porque veio do judaísmo. E quem era o Senhor Jesus Cristo? Olha aqui a genealogia de Mateus. E na genealogia de Mateus, está escrito aqui, você acha que é o quê? Para encher linguiça isso aqui? Então para de ser papagaio de pirata ou pirata. Aqui, ó, na genealogia, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Segundo a promessa, o Senhor Jesus Cristo era filho de Davi, filho de Abraão. A promessa que o Senhor Deus fez a Abraão, o que foi? Tudo isso aqui é teu. Vou transformar esse povo aqui que nem a areia do mar. Então, filho da promessa, o Senhor, segundo o Espírito, filho de Davi, que era o rei, que Deus falou que não ia faltar, nunca ia faltar rei para Davi. O Senhor Jesus Cristo era o rei que nunca ia faltar para Davi. E filho de Abraão, filho da promessa. Judeu, nato. Então, como aqueles piratas, aqueles pecadores CCBistas da época, aqueles ignorantes da época, não sabiam disso? Eles ficavam dizendo que o Senhor Jesus Cristo era uma seita e era só mais um na fila do pão. Os fariseus também eram uma seita. Os essênicos também eram uma seita do judaísmo. Os fariseus eram judeus, os publicanos eram judeus, os messênios eram judeus. Dentro do judaísmo existiam várias correntes de pensamento diferente, mas eles não acusavam o outro de seita. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, aí eles começaram a acusar o Senhor Jesus Cristo de seita. Entendeu? Então o Senhor Jesus, na genealogia aqui, o Senhor Jesus Cristo é filho de Davi, que é filho da promessa que não ia faltar rei para sentar no trono de Davi, e filho de Abraão. Na outra genealogia aqui de Lucas, é filho da carne, que é filho de Adão. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Genealogia de Jesus. Filho de José, filho de Eli, filho de Matã, e deu lá em Adão, que é da carne. Tudo vindo de Deus. Só que os judeus, eles não aceitavam, naquela tradição deles, eles não aceitavam, eles achavam que eles eram um povo único, exclusivo, zeloso e de boas obras. Só que na profecia do profeta Isaías, o Senhor Deus já tinha mandado dizer que os gentios iam alcançar graça, iam alcançar salvação.
Entendeu? Logo, por isso que os romanos tiveram muito trabalho com o cristianismo, no princípio. Porque os judeus não aceitavam, os judeus eram dominantes a região da terra de Israel, de Jerusalém e tudo, então eles ficavam enchendo o saco dos romanos para combater a seita que era o cristianismo. Porque de onde saiu o cristianismo? Dos judeus, e o Senhor Jesus Cristo era de Judá. Pela genealogia do sacerdócio. O Senhor Jesus não é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote não era aquele que fazia o sacrifício? O Senhor Jesus não era o próprio sacrifício? O Senhor Jesus Cristo era da tribo de Judá, na genealogia do sacerdócio. Então o cristianismo saiu do Senhor Jesus, que saiu da tribo de Judá, era judeu. Então o Senhor Jesus Cristo é um sectário, segundo piratas e papagaios e piratas. Mas você está no canal do Cavaleiro CCB e fica com essa aí agora, deixa de ser papagaio de pirata ou pirata, seu idiota. A Congregação Cristã no Brasil não é uma seita. Só porque saiu de algum lugar. O cristianismo saiu de algum lugar. O Paulo, os apóstolos saíram de algum lugar. Eles foram divididos. O Senhor foi lá e chamou. Que nem a profecia do profeta Isaías que diz, na terra de Zebulon era uma terra de trevas, de luz, e lá foi tirado um povo. Ou seja, é sectário, segundo a visão de piratas do Caribe e papagaios de pirata, os apóstolos também eram sectários, porque o Senhor Jesus foi lá, que era a religião dominante dos judeus hipócritas, e o Senhor tirou o povo e fez uma seita para ele. O cristianismo é uma seita. Então, quando você fala isso, se você for fazer uma hashtag, você fala, somos todos sectários. Hashtag, somos todos sectários. Porque se diz cristianismo, e o cristianismo veio da tribo de Judá. Todo um sistema, todo um povo, uma sociedade que é dominada por algo, e vem alguém e prega uma verdade, que você fala que tanto prega a verdade, logo você é um sectário. Então o Senhor Jesus, filho de Davi, do trono, filho de Abraão da promessa, filho de Adão, segundo a carne, sumo sacerdote, vindo da tribo de Judá, o maior sectário da parada. Então você chama a Congregação Cristã no Brasil de sectário. Você é ignorante, rapaz. Vai no espelho, vai no banheiro e coça a cabeça e fala, não é que o cavaleiro está certo? Eu sou um ignorante mesmo? Eu vou lá pedir perdão para ele lá no canal dele, lá escrever lá. Não, precisa não. O cavaleiro não precisa de mimo, não. O cavaleiro não precisa de mimo, não. O cavaleiro não faz política. O cavaleiro prega a verdade e tira das trevas os papagaios e transforma papagaio em pessoas inteligentes. Sabe? Agora, para de ser papagaio de pirata, porque se você disser que a Congregação Cristã no Brasil é seita, o cristianismo todo é uma seita. Todo o cristianismo é uma seita, por essa sua cabeça oca. Vai ler, pede, para de vagabundar e de vadiar aí, e de ouvir merda, e vai dar uma parada aqui, para você ver se eu tô, se eu tô certo ou não tô. Vou recapitular aqui para você, ó. Seita, latim, sectar, seccionar, dividir. De forma geral é um conceito complexo, porque tem muita gente que, na verdade, não é tão complexo, é que as pessoas, elas torcem, elas manipulam por seu próprio interesse. Porque tem muita gente que torce as coisas, que ele não quer esclarecer.
Porque quanto mais confusão, mais eles ganham com a confusão. Mas é que está claro que eu expliquei aqui. E esse dicionário aqui também não ouviu o Cavaleiro CCB, para dizer que não é tão complexo assim. É porque tem gente que não... piratas. Pirata é aquele que pirateia a coisa. Porque ele ganha com a pirataria. E aí ele quer convencer papagaios e pirata a repetir o que ele fala. Porque aí vai ser seguidor dele, vai ser discípulo dele, vai dar visualização, like, compartilhamento, inscrição, sabe? Entendeu? Mas o Cavaleiro aqui, ele descomplica. Entendeu? Ó, 12 tribos. Judá era a tribo do sacerdote. O Senhor Jesus Cristo era o sumo sacerdote. Judá fazia os sacrifícios. O Senhor Jesus foi o próprio sacrifício e era o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Saiu da tribo de Judá. O Senhor Jesus era filho de Davi, filho da promessa, filho de Abraão, filho da promessa. O Senhor era, na genealogia, era da carne, filho de Adão, filho de José. Nasceu segundo a carne de José, filho de Adão, na genealogia. Entendeu? O cristianismo é uma seita por esse entendimento de piratas e de papagaios de pirata. Todo o cristianismo é uma seita. Deixe de ser besta. Tome vergonha na sua cara. Pecadores ser bestas, papagaios de pirata, piratas e criaturinhas sem noção. Segundo seu entendimento, todo o cristianismo é seita. Até mais.